Senta que lá vem história, vai chegar das vozes que o mercado ouve. Olá, Júlio, seja muito bem-vindo ao Gombo, as vozes que o mercado ouve. Bom, você é um homem que trabalha com liderança, que tem uma escola que trabalha com educação executiva. Nós somos influencers, influenciamos pessoas e o nosso papo vai rolar desta forma. Primeiro eu quero que você diga pra gente como a autoliderança e a liderança impacta em ser uma pessoa que influencia negócios. Uau! Oi, Ana, tudo bem? Olha, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse papo super bacana contigo. E esse assunto, de fato, é um assunto que me move muito, né? E eu acho que é a partir dele que a gente consegue chegar em outras pessoas e transformar negócios, transformar empresas, enfim, fazer história. Falando de autoliderança e liderança, eu tenho uma perspectiva muito bacana. Eu começo lá na Grécia Antiga, quando Sócrates, um dos primeiros filósofos, disse uma das suas máximas mais conhecidas, que é: conhece-te a ti mesmo. Lá na Croma, né, a escola de liderança que eu atuo, a gente fala que para completar o conhece-te a ti mesmo, nós precisamos também do lidera-te a ti mesmo. Porque um grande líder, para que ele possa influenciar pessoas, para que ele possa ajudar as pessoas a perceberem o caminho em direção aos objetivos coletivos, ele precisa, em primeiro lugar, liderar a si próprio. Conseguir trabalhar em função dos seus próprios objetivos, conseguir manter o foco naquilo que é importante para ele, para que isso seja, inclusive, um ateste, né? Aquilo que a gente chama de liderança pelo exemplo, para que as pessoas possam olhar para ele e falar: poxa, ele tem objetivos próprios, ela tem objetivos próprios, ele consegue atingir os seus objetivos, ela consegue atingir os seus objetivos, então eu me sinto, sim, na condição de ser inspirado por essa pessoa a buscar objetivos comuns, a buscar objetivos coletivos. Liderança é uma habilidade marcada pela influência. Então, se você quiser influenciar de fato alguém, você precisa primeiro ter essa capacidade consigo próprio. Ótimo. Quando a gente pensa em liderança, a maioria das pessoas acredita que liderança está relacionada ao cargo. As pessoas não conseguem compreender que está relacionada a comportamento, relacionada a valores, relacionada a como você se posiciona na vida. E eu quero que você traga para mim quais são os desafios que você percebe que os líderes têm nessa nova era. A IA está aí, NR1 está aí, as coisas estão acontecendo e mais de 60% da transformação digital nas empresas não acontecem por conta da média gerência. Uau, você trouxe uma dúzia de coisas para a gente conversar aqui, foi extraordinária. A gente vai passar a tarde inteira, tá? Esses 15 minutos vão acabar rápido, mas vamos lá. Liderança não é sobre cargo, liderança não é sobre dom. Liderança é sobre a sua habilidade pessoal de se relacionar com outras pessoas e conseguir influenciá-las, né, de maneira muito clara, a atingir objetivos comuns, a superar resultados, né? Todo líder, no final das contas, ele tem que saber sobre gente. E talvez esse seja o grande desafio dos líderes, porque o trabalho é fácil, mas as pessoas não são. Esse esse com certeza é o grande espírito que nós, enquanto líderes, temos que nos descobrir, né? Descobrir a forma de nos relacionarmos adequadamente com as pessoas que nós lideramos, descobrir a forma de entender as aspirações do outro para poder mobilizá-lo e influenciá-lo em direção aos seus objetivos, e não fazer isso de uma maneira imposta, de uma maneira autoritária, de uma maneira autocrática. Esses estilos de liderança, que eram baseados talvez no cargo, no poder, eles já estão mais do que ultrapassados, né? E quando você, por exemplo, traz a NR1 para esse pacote, a NR1 conversa diretamente com isso, porque pela primeira vez ela inclusive atribui à liderança, à gestão, a responsabilidade de criar um ambiente que seja saudável para que as pessoas possam convergir para os objetivos e para as suas responsabilidades. Então, para mim, tudo está muito, muito conectado. Quando a gente traz transformação digital e inteligência artificial, nós temos que saber que, enquanto líderes ou enquanto profissionais, a TI ou a IA
não vão nos substituir. Elas vão substituir quem não sabe lidar com elas. Então, o papel da liderança frente a essa nova configuração de mercado baseada em tecnologia e em inteligência artificial é fazer com que o próprio líder e os seus liderados saibam usar essas ferramentas a favor dos objetivos da organização, né? Talvez esse seja um dos grandes marcos aí do nosso futuro. Líderes que saibam conversar com tecnologia, líderes que saibam conversar com inteligência artificial. Ah, mas isso não é para mim, eu não fiz engenharia de dados, eu não fiz faculdade de tecnologia, né? Eu vou sempre ter alguém junto comigo para fazer isso. Espera aí, você não precisa ser o expert em inteligência artificial, mas você precisa minimamente entender e operar esse movimento para que ela te potencialize. Eu acredito que um bom líder é aquele que consegue trazer pessoas melhores do que ele no seu dia a dia. Porque o papel dele é fazer gestão, não é executar. E esse é um desafio no Brasil, né? Porque a gente mistura as coisas, a gente não tem muito nítido quais são os papéis. A gente executa, a gente quer liderar, a gente não confia, a gente não consegue. Comando e controle, a gente sempre está nesse processo de comando e controle. Pensando também que a gente está passando por uma realidade, então mudando as nossas realidades como um todo, quando você pensa que todo líder é um influenciador, mas que agora ele vai precisar colocar a cara dele no sol, vai precisar se posicionar nas redes, vai precisar escrever mais, falar mais com as pessoas. Como é que você percebe isso no nicho de liderança e se realmente as pessoas estão atentas a isso? Eu percebo essa consciência crescendo, né? Se eu olhar, por exemplo, venho de uma carreira de 25 anos no mercado financeiro e seguramente há 5 anos atrás isso não era uma prioridade dos líderes nessa indústria, por exemplo, né? Talvez os top CEOs, os líderes mais representativos, aqueles que davam a cara às grandes instituições, sempre foram muito conhecidos, até porque o mercado financeiro é uma indústria muito forte no país. Mas, algum tempo atrás, você me perguntou, por exemplo, sobre gerência média. Os líderes médios, né, nunca fizeram questão ou nunca tiveram a oportunidade de colocar sua cara ao sol, como você mesma perguntou. Eu penso que esse processo vem mudando drasticamente, até pelo crescimento das redes sociais, pela forma como a sociedade como um todo, nós, seres humanos, estamos nos comportando não só no trabalho, mas em todas as nossas relações. Isso vem crescendo gradativamente. Você hoje vê líderes se posicionando de maneira mais clara, as pessoas preocupadas não só com aquilo que elas aparentam, mas com aquilo que elas escrevem, com aquilo que elas conectam, com quem são suas conexões nas redes sociais, com quem elas aparecem. Eu acho que isso tem vindo num processo de crescimento, mas particularmente acho que tem muito ainda pela frente. Acho que a gente está engatinhando nessa percepção de que o líder é um grande influenciador, né? Nós temos que desmistificar um pouco esse conceito do influencer. Talvez exista até uma certa impressão equivocada a respeito disso. Eu costumo dizer, olha, nós precisamos nos encarar enquanto líderes como grandes influenciadores de pessoas, porque aí talvez desmistifica um pouco alguns conceitos e eu, como líder de uma pequena equipe ou de uma grande equipe, consigo entender que o meu papel é mobilizar aquelas pessoas para os objetivos e que eu não preciso usar de comando e controle, que eu não preciso usar de pressão, que eu não preciso usar de técnicas que já não fazem mais sentido em pleno 2025, 2026, que nós estamos às portas, né, para levar as minhas pessoas até onde elas precisam ir. Acho que esse é o grande ponto, né? E penso que até pelo fato de as novas gerações estarem chegando às posições de liderança, hoje nós já temos aí muita gente da geração Z chegando a posições de média e alta liderança, existe uma tendência de que esse comportamento vá mudando, de que as pessoas vão conseguindo, de fato, entender que liderar não é mais sobre velhas práticas, mas é sobre se posicionar e se posicionar adequadamente, se posicionar de maneira coerente. Ótimo. Eu acredito que o ser humano está sempre em evolução. A história fala isso. Mas tem uma habilidade que eu acredito que precisamos desenvolver todos nós nesse processo, que é a flexibilidade. Como é que você acredita que esse líder pode treinar a
flexibilidade diante de tantas coisas. Eu sempre digo que a média gerência também é a que mais sofre, porque é um sanduíche, né? Ela está no meio, então tem a pressão de cima, tem a pressão de baixo, mas eu acredito que a flexibilidade é um desses caminhos para que a gente consiga lidar com toda essa transformação que está acontecendo. Como é que dica que você dá para um líder que quer treinar flexibilidade? Se você me permitir, Ana, eu vou ajustar essa competência para adaptabilidade. Ok. Porque eu penso que talvez para quem esteja nos assistindo, para quem esteja nos acompanhando, fique mais possível dessa compreensão. Quando eu digo que um líder precisa, ou que nós, seres humanos, precisamos ser adaptáveis, eu estou querendo dizer que você não vai negar a sua essência, você não vai contrariar os seus valores, mas você vai perceber o que está acontecendo no externo, no ambiente onde você está, e vai buscar, com essa flexibilidade que você trouxe, ir adaptando, né, a sua forma de ser, o seu jeito de liderar, o seu jeito de lidar com pessoas, a partir daquilo que está acontecendo no ambiente, saindo um pouco desta rigidez. Eu gosto muito de um conceito coreano que a expressão em coreano significa não, né? Ela se diz nunchi. Nunchi em coreano significa a sua capacidade, em tradução literal, de ler a sala, né? Ou seja, os coreanos pregam que você tem que ter uma habilidade de chegar em um ambiente ou de se relacionar com outras pessoas e perceber o que está acontecendo. Não só o que está sendo dito, não só o que você está vendo, mas você ter a possibilidade de enxergar os humores, os não verbais, né? Aquilo que está sendo dito de várias formas. E a partir desse nunchi, a partir dessa sua capacidade de ler a sala, né? Você poder mudar o seu comportamento, mudar a sua comunicação para poder atingir os seus objetivos. Eu sempre trabalho com uma premissa de liderança, que liderança é a habilidade de influenciar pessoas para superar objetivos. Então, o líder tem que ser adaptável e flexível à medida que essa adaptabilidade lhe leva mais perto do objetivo que ele está procurando. Ajuda com que ele consiga conectar melhor o seu time para poder entregar aquele projeto, para realizar aquele objetivo. Ele tem que estimular as suas pessoas, os seus liderados, a desenvolver uma maior flexibilidade ou a desenvolver uma maior adaptabilidade, à medida que isso é fundamental para que os objetivos aconteçam. Senão fica uma liderança também meio solta, meio vazia, meio despropositada, uma liderança que não conversa com o propósito das organizações. Então, para mim, a adaptabilidade ela está diretamente conectada com essa capacidade de perceber como eu preciso agir e me relacionar com as pessoas que eu lidero para poder superar os desafios, os objetivos que eu tenho dentro da organização. Maravilha, muito obrigada. Quero que você deixe aí uma última mensagem para os nossos Gombers e também traga suas redes ou o que você quer falar sobre a sua empresa. Legal, muito bem. Eu quero agradecer, na verdade, agradecer você, ao Eri e a toda a Gombo por essa parceria incrível que a gente constrói juntos. Né? Acho que esse é um trabalho de muitas mãos que vai se somando, cada um apoiando um ao outro, e estar aqui hoje acho que é prova disso. Eu, como disse, acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande de construir um futuro que permita às pessoas serem felizes, realizar seus sonhos, atingir seus objetivos, e por meio de uma liderança saudável, realmente preparada para isso, a gente pode fazer isso, principalmente nas organizações, de maneira muito mais produtiva, sem abrir mão dos resultados, sem abrir mão das entregas, né? Eu atuo, como eu falei, na Croma. A Croma é uma empresa voltada para o desenvolvimento executivo. A gente prepara líderes estratégicos para o mundo corporativo, ou seja, líderes que sabem lidar com pessoas, mas que têm um compromisso intenso com o resultado. Se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre esse trabalho, você pode seguir nas redes sociais, @CromaLiderança, @JúlioVolpe, e logo em breve, no comecinho do ano que vem, eu vou estar lançando o meu novo livro, O Trabalho é Fácil, As Pessoas Não, em parceria com uma professora incrível minha, lá do MIT, a Loredana Padurean, e quero convidar todos vocês a lerem também esse grande livro que está chegando aí no começo do ano que vem. Ana, obrigado, viu? Foi um prazer.
Eu que agradeço, Júlio. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam e até o próximo. As vozes que o mercado ouve.